E aí, esse é mais um vídeo. Mais vídeo não, eu acho que o primeiro vídeo como uma conversa. Isso aqui é só para chamar a tua atenção. Já prepara teu café. A gente vai conversar sobre algo hoje que vem acontecendo não só na minha vida, como eu acho que acontece todos os dias, não só na minha vida, como na vida de toda e qualquer pessoa no mundo, né? Mesmo que seja a pessoa mais estoica do mundo, acontece com todo mundo. Hoje eu trabalhei como todo e qualquer cidadão brasileiro, e hoje eu me peguei pensando em coisas negativas, né, que vem acontecendo na minha vida, mas nem tanto. Às vezes é algo, depois que eu estudei, que acontece com vocês, é que me aliviou de certa forma, certo? E aí me peguei pensando em coisas negativas, certo? Pensei em algo que me trouxe irritação e insatisfação, sabe? Ficar pensando em coisas negativas o tempo todo e se reclamando bastante. E daí me surgiu uma ideia de criar um conteúdo, de conversar com vocês sobre por que a gente se reclama tanto. Vocês já repararam o quanto que reclamar se tornou algo que é quase automático? A gente reclama do calor, a gente reclama da chuva, a gente reclama do trânsito, a gente reclama do salário, a gente reclama da família, a gente reclama do trabalho. E o mais curioso é que muitas vezes, quando a gente conseguiu algo que a gente já quis muito na nossa vida, a gente continua reclamando, seja numa casa, um carro, algo que você desejou bastante de conquistar. Mas por que isso acontece? Por que o ser humano tem essa facilidade de enxergar o que está dando errado e está tendo dificuldade em enxergar aquilo que está funcionando na nossa vida? E aí hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre essa questão da reclamação, não de forma superficial, mas de algo com base na psicologia, na neurociência e no comportamento humano. Que antes de conversar com vocês eu tive que dar uma estudada para poder, e isso me aliviou bastante. E talvez nesse vídeo a gente perceba que a reclamação nem sempre é o que está acontecendo fora, algo externo, mas muitas vezes ela revela o que está acontecendo dentro da gente, no nosso interior. Então, o neuropsicólogo Rick Hanson, conhecido pelos seus estudos sobre neuroplasticidade, ele explica que o cérebro humano possui um mecanismo chamado o viés da negatividade. Mas, Fernando, o que é viés da negatividade? Eu vou explicar para vocês de forma resumida. É quando o nosso cérebro naturalmente dá mais atenção a algo que já é negativo do que positivo. E isso existe por uma razão simples: sobrevivência. Durante milhares de anos, nossos ancestrais, eles precisavam identificar perigos de forma rápida, né? Quem ignorava essas ameaças tinha menos chances de sobrevivência. Quem percebia esses riscos sobrevivia por mais tempo. O nosso cérebro, por um lado, ele aprendeu algo mais simples: perceber problemas aumentando a chance de sobrevivência. Por isso que hoje ele consegue escanear um ambiente do que pode estar errado. Então, no nosso subconsciente, ele consegue perguntar: isso é perigoso? Isso pode dar errado? Isso pode ser uma ameaça ao bem-estar, ao meu viver? E, em outras palavras, reclamar não é tão normal assim, é mais por uma medida de forma instintiva. Vou deixar um alerta de que quanto mais a gente repete esse tipo de padrão, mais ele se fortalece. E isso acontece em toda e qualquer nossa vida. Se a gente treina mais, a gente repete mais. Se a gente come mais, a gente repete isso mais vezes. Vamos imaginar o nosso cérebro como se fosse uma trilha na floresta. É um exemplo. Toda vez que você repete um pensamento, essa trilha fica cada vez marcada. Se você reclama constantemente, o seu cérebro ele começa a automatizar esse caminho de reclamação. Se acontece algo, você reclama. Se surge um problema, você reclama. Com o tempo, reclamar deixa de ser algo pontual e passa a se tornar algo como se, da sua identidade. Você acaba se tornando aquela pessoa que sempre vê o lado ruim das coisas. Isso não é apenas um problema emocional, social, é algo neurológico. Reclamar de forma constante, ele fortalece conexões cerebrais ligadas intensamente ao estresse,
a irritação, a satisfação. Então foi esse um dos sentimentos que eu tive hoje. Hoje eu reclamei bastante, mesmo no trabalho, eu reclamei da minha vida, de coisa fora, e isso me causou uma irritação muito grande, um estresse, onde eu procurei me isolar. Agora vem a parte mais delicada, né? Muitas vezes a reclamação surge quando perdemos o sentido, e isso muda tudo por completo, porque às vezes a reclamação não é sobre o trânsito, não é sobre a fila de espera, não é sobre o calor, não é sobre o atraso de um compromisso. Muitas vezes a reclamação é apenas uma linguagem de dor mais profunda. Ela aparece quando a gente está mais frustrado em um dia, de forma emocional, exausto, sobrecarregado, ansioso, até mesmo sentindo um vazio imenso, a gente não consegue identificar o que é realmente. Então, muitas pessoas tendem a reclamar de pequenas coisas quando, na verdade, o interior delas já está nas últimas, né? E a reclamação externa pode esconder um grande colapso interno. A gente não está sabendo. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com qualquer pessoa que está ao seu redor. E essa é a chave. Qual foi a chave mais poderosa do meu estudo? Né? Era sobre o contágio emocional. Daniel Goleman, ele é referência na inteligência emocional, ele é considerado o pai da inteligência emocional. Ele mostra que as emoções são contagiosas. Ele explica aqui, se você convive com pessoas que reclamam o tempo todo, a grande tendência é começar que você faça o mesmo. Os ambientes moldam os comportamentos. Família, trabalho, amizades, redes sociais, tudo é questão de influência. Quando estamos cercados por negatividade, reclamar passa a ser algo muito normal, sem perceber que a gente começa a produzir padrões que nem sempre são nossos, a gente não tem esse costume. Então, por estar convivendo com essas pessoas, né, esses ambientes, a gente costuma ter esse tipo de comportamento. A gente começa a se adaptar, a gente sempre ouvindo algo ruim, sempre algo ruim. E isso a gente começa a replicar. Daí surgiu uma reflexão muito difícil e talvez muito necessária. Às vezes reclamar é mais fácil do que mudar, porque mudar exige responsabilidade. Reclamar do trabalho, por exemplo, é mais fácil do que buscar capacitação para trabalhar melhor. Reclamar do próprio corpo é mais fácil do que mudar de hábito. Reclamar da vida é mais fácil do que encarar decisões difíceis. Em muitos casos, a reclamação funciona como uma anestesia emocional. Ela vai te aliviar de forma momentânea, mas não transforma a sua realidade. Mas existe uma diferença muito grande entre reclamar para desabafar e reclamar para evitar agir. E isso acontece na maioria das vezes. As pessoas não conseguem distinguir essa diferença. Mas, Fernando, você falou tudo isso e não especificou por que te reclama tanto. Porque nosso cérebro foi treinado para enxergar simplesmente ameaças, né? Porque a repetição vira um hábito, porque ambientes nos influenciam, porque dores emocionais procuram sempre uma saída, e às vezes porque reclamar parece mais fácil, como muitas das vezes, por exemplo, eu estou falando que parece ser muito fácil do que mudar. Eu mesmo estou em fase de adaptação e eu vivo reclamando. E foi até por isso que eu estou de querer fazer esse vídeo. Mas, diante de tudo isso, eu vou deixar uma pergunta. E para mim mesmo também. Da próxima vez que a gente for se pegar se reclamando, a gente tem que perguntar assim: o que realmente está doendo dentro de mim? Não é perguntar o que a gente está reclamando, é perguntar o que está doendo dentro de mim, dentro da gente, no nosso interno, o que está acontecendo. Talvez a reclamação seja apenas algo superficial. Talvez seja um cansaço, um medo, uma frustração, uma solidão. Talvez seja um problema que nunca tenha sido o trânsito. Às vezes a gente está estressado com o trânsito, mas foi um estopim que a gente só vai descontar no trânsito. Que trânsito chato, não sei o que, começa a xingar, uma discussão. E isso vira uma grande baderna. É o seguinte, enquanto a gente apenas reclama da vida, a vida continua passando de qualquer forma. Só que é difícil de aceitar. A reclamação constante não vai mudar a circunstância que a gente está vivendo. A gente não vai mudar a forma que a gente vai viver
vai mudar a nossa energia, vai mudar a nossa paz. Então a gente tem que escolher bem e ter cuidado com os pensamentos que a gente alimenta, porque no fim a vida não é formada apenas pelo que nos acontece, ela acontece também pela maneira que a gente escolhe interpretar em diante. Eu acho que é tentar ser o mais estoico possível. E eu acho que, acho não, acredito que isso seja mais uma questão de maturidade. Pra gente parar de gastar essa energia sem necessidade, para não virar uma grande bola de neve e acabar transmitindo essa energia e em outras pessoas que a gente gosta bastante, às vezes falar uma besteira ou algo do tipo, a descontar no trabalho, descontar no estudo, algo do tipo assim. E eu acredito que é isso. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Tamo junto, até a próxima.